Queridos, abram as suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo de número 107 e o versículo de número 20. Salmos, no capítulo 107 e o versículo de número 20. Aleluia. Salmo 107 e 20. É bem no meio da Bíblia, praticamente, o Salmo. Fácil de encontrar, para que nós possamos fazer uma leitura breve, uma leitura rápida da palavra de Deus, para trazer a mensagem que o Espírito Santo nos confia nesta noite. Salmo 107, 20, para a glória do Senhor. Olha para o seu irmão e diga assim: o tema da mensagem hoje é: se a sua alma não for curada, o seu físico continuará doente. Queridos, tudo começa no espiritual. Isso é fantástico. Tudo começa no espiritual. Amém? Então vamos ler. Diz assim, presta bem atenção. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Vou ler de novo. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Amém? Você pode entender que é um momento crucial para essas pessoas que a palavra de Deus foi enviada. E se ela foi enviada, é que eles estavam fora do território de segurança. Amém? Então vamos orar. Fecha os olhos. Ó Deus, nós, Pai, nos alegramos em Ti, porque confiamos que as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Sabemos que a partir desse momento, o nosso barco não será dirigido por força motriz. Nosso leme é o Senhor. O timoneiro que está na direção é Deus. Sabemos que o nosso barco está indo por águas violentas e bravias, mas aquele que nos dirige, ele não permite que nossa embarcação se perca, vire no meio do caminho, até que a jornada se cumpra. Sabemos, ó Deus, que no momento da nossa jornada haverá calmaria. O Senhor vai repreender os ventos, o Senhor vai repreender as fortes chuvas, os maremotos não nos alcançarão, as tsunamis ficarão à distância, porque sabem que na nossa embarcação está o Senhor do livramento, porque sabe que na nossa tenda está o Deus que cura, Ele é a lâmpada das nossas vidas. Meu Senhor, nós não conhecemos escuridão, porque o Senhor é nossa luz. Nós não conhecemos derrota, porque Deus é nosso estrategista. Meu Senhor, abraça a causa do teu povo aqui esta noite. Meu Senhor, abraça a causa dos teus filhos, ó Pai, e faça neles uma obra, que o mundo, ao conhecer, se espante pelo tamanho da glória que o Senhor fez resplandecer sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Dá uma cumprimentada aí no seu irmão, diga que bom que você está aqui. Fala aí. Isso. Sempre é bom, queridos. Aleluia. Amados, quando você leu o texto essa noite, e você percebeu nessas poucas linhas escritas, e aí você entendeu que a palavra de Deus, ela foi enviada. Quando a Bíblia ressalta com letras garrafais aos nossos olhos que a palavra de Deus foi enviada, nós entendemos que tem um mensageiro. Nós entendemos que alguém assumiu essa ocupação de Deus para ir até as fronteiras da morte, para resgatar pessoas que estavam numa condição precária de onde não podiam sair. E a primeira preocupação desta mensagem do mensageiro é que ele sabia que ia falar com pessoas que a sua fé estava vencida. Pessoas que bateram na porta, pessoas que insistiram em outros lugares, pessoas que andaram distância, pessoas que lutaram pela sua vida, pela sua melhoria, pessoas que insistiram, não deixaram de lutar,
mas sem ter quem os valesse, eles foram obrigados a aceitar aquela condição que eles estavam vivendo naquele momento. Mas ao saber disso, Deus ele é diferente de mim e também é diferente de você. O Senhor ele não aceita que as condições adversas venham contra as nossas vidas ao passo que consiga nos sucumbir. Porque Deus ele tem um limite, um limiar de aceitação de uma provação na vida de cada um de nós. E pelo que se registra nessa palavra, esse grupo de pessoas, esse denominado grupo de Deus, eu posso imaginar que era um resto de guerra, um povo que ficou ilhado em alguma situação por algum inimigo valente, mas eles pertenciam a Deus. E eu quero falar para você que está ilhado, está preso por uma enfermidade, está preso por um problema, por uma situação, por uma condição que você não pode escapar. A sua força não é suficiente. Suas estratégias não funcionaram a favor de si mesmo. Mas o Senhor, eu quero que você se alegre. Se você entendeu, não veio mensageiro de lá para cá. Ninguém anunciou aos ouvidos de Deus que havia um grupo que estava detido por uma causa do inimigo. Ninguém veio dizer para o Senhor que havia um grupo de pessoas que pertencia a Deus, que eles estavam sendo obrigados a viver o que lhes davam e o que lhes ofereciam. E como Deus é maravilhoso e Ele é Deus, Ele vê a terra, Ele vê o seu comprimento. O Senhor, ninguém consegue se esconder de Deus aqui nessa terra. Deus, ele ouve o gemido daquele que não tem mais som na sua boca, aquele que geme na sua mente, aquele que geme no seu coração. E você que entrou aqui hoje, se você já bateu em 1000 portas, se você já insistiu para se livrar dessa carga, desse fardo que te oprime, e nada te fez escapar dessas cordas, o Senhor hoje fará com que elas sejam quebradas, fará com que elas sejam rompidas, cortadas, destruídas, porque Deus quer te ver livre. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus quer te ver livre. E queridos, Deus ele está incomodado. Ele fica sabendo desse grupo porque ele é Deus. Ele ficou sabendo de você porque ele é Deus. Mas como que Deus faz? Ele foi pessoalmente na sua casa? Não. Ele mandou um mensageiro. O Senhor, ele deixou alguém com o coração em ardência pela sua vida, pela sua causa, porque o encontro de Deus com você era hoje. Então, quando Deus, eu repito, a Bíblia não cita nenhum mensageiro vindo desse grupo de pessoas. Não, não havia um mensageiro que saiu deles para pedir socorro. Eles estavam ilhados pelo inimigo. Eles estavam presos por condições adversas, de onde eles não podiam escapar. E Deus está falando com pessoas aqui que já esgotou a sua força, esgotou a sua fé, a sua perseverança, ela virou medo, ela virou assombro para o seu coração. Mas o Senhor hoje, Ele vai te surpreender. Ele vai mostrar para você que Ele é poderoso para salvar aqueles que estão ilhados, aqueles que estão no fundo das águas, aqueles que estão prisioneiros pelo inimigo, aqueles que foram dado a eles a sentença de morte. O Senhor é poderoso para resgatá-los. E como Deus faz? Enviou a sua palavra. Ele enviou por alguém. O Senhor enviou. Alguém levou a palavra de Deus até essas pessoas. E qual era a palavra que Deus enviou até eles? O que essa palavra continha? Qual o poder que estava sobre esta palavra? Exatamente o que eles precisavam. A palavra de Deus está recheada para você hoje por aquilo que você precisa. Se você precisa de alguma coisa hoje, a palavra vai te atender. A palavra vai solucionar. A palavra vai te livrar. A palavra vai dar a você exatamente o alívio que você espera. E eu posso entender a aflição daquele grupo que a palavra foi enviada. Eu imagino que eles olhavam um para o outro, os moribundos,
e diziam: quem vai ser por nós? Quem sabe que nós estamos aqui? Quem vai dar ouvido à nossa voz? Quem vai se importar com a nossa dor? Deus. Se ninguém se importou com a sua dor, Deus se importa. Se ninguém tinha a palavra que você mais precisava, Deus tem. Se ninguém podia te estender a mão por entender que não podia fazer nada por você, Deus tem. E digo, você que está aqui hoje é privilegiado, é privilegiada, porque você está diante de uma palavra que quebra qualquer impasse que o inimigo jogue contra a sua vida. Deus está aqui para desfazer os nós, para quebrar as correntes, para colocar pontes sobre o abismo e convidar você para sair do lugar do seu sofrimento. Para dizer para você, você pode sair daí. O inimigo não tem poder. Você pode acreditar que você está livre, que você está curado, que você está abençoado, que a mão de Deus te garante e protege a sua vida. Quando a palavra de Deus alcança essas pessoas, Deus percebeu que eles foram vitimados por enfermidades. Deus, ele manda a promessa certa. Ele manda o pacote exato, da quantidade ideal. Aquilo que não vai nem passar e nem faltar, mas vai ser suficiente para libertar você e curar a sua vida. Por isso que eu digo que você é, sim, um privilegiado. Por isso que eu digo que você é, sim, uma privilegiada de estar aqui hoje. Porque quando Deus envia a sua palavra, a palavra de Deus, ela não veio só para nos salvar, mas ela também veio para nos curar. Ela também veio para nos libertar. Ela veio para fazer a ação e fazer com que a reação necessária aconteça nas nossas vidas. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, mas uma coisa eu posso te dizer: você vai levar. Eu não sei qual é a tua esperança aqui hoje, mas o Senhor vai te dar graça sobre aquilo que você mais necessita. Porque tem pessoas que acham que a palavra de Deus, ela é enviada só para dar esperança. Não, ela faz mais que isso. A promessa dela é que ela pode curar o desesperançado. Ela pode libertar o desenganado. O Senhor hoje, Ele vai mostrar para você que o lugar onde ninguém tinha coragem de entrar na sua vida, onde ninguém tinha coragem de mexer, quem quer assumir a responsabilidade de alguém que tem um problema, que tem uma dor, que está numa condição de sofrimento, que não tem nada a oferecer, porque precisa. Quem precisa, não tem nada a oferecer. Quem precisa ser socorrido. Eu já posso ver pela fé os anjos de Deus com macas aqui esta noite, tirando você do campo de batalha, tirando você do campo de sofrimento, trazendo você para a tenda onde o socorro de Deus não falha. E a palavra continua dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Enviou a sua palavra e os sarou. O que Deus fez no primeiro momento? Deus sabe que pessoas moribundas, doentes, não podem andar. Uma vez que Deus enviou, havia uma distância que eles precisavam percorrer para achar um lugar seguro. Olha o que Deus me manda te dizer aqui hoje, aleluia. A primeira coisa que Deus vai fazer na sua vida é sarar você. Mas o Senhor sabe que se a tua alma não for curada, a tua alma não for sarada por Deus, o seu físico continuará doente. Se Deus não curar o teu interior, há uma guerra de palavras aqui. Eu posso falar para você que tem uma guerra de palavras aqui, um confronto. A palavra que Deus enviou é para curar, mas o inimigo enviou a palavra para a tua doença se agravar. Uma guerra. Quem vai vencer essa guerra? É o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que tudo pode. Então essa guerra de palavra na sua vida, ela vai ser combatida por Deus. Ela vai ser combatida pelo Senhor. E quando Deus envia, quando Deus levanta o mensageiro para que ele vá até onde as pessoas estavam ilhadas, sem condição de movimento, de andar, sem força para se levantar e sair e empreender fuga, Deus sabe o que ele precisa fazer. Sabe o que Deus vai fazer aqui hoje? Em primeiro lugar, ele vai curar a sua alma.
Porque se Deus não curar a sua alma, você vai continuar doente, você vai continuar em necessidade, você vai continuar moribundo, sem força, incapacitado, incapacitada. Mas Deus, quando vem para resolver uma situação, para dar a alguém alívio de suas batalhas, de suas lutas, Ele sabe trabalhar a favor de cada pessoa. Deus sabia que além de doentes ali, haviam pessoas depressivas. Deus sabia que além de doentes e depressivos, haviam pessoas incapacitadas. Então, como que alguém que pertence a um grupo como esse, tem força para se destacar e ir buscar ajuda? Não tem. Então, por isso que a palavra diz, Deus enviou a sua palavra. E quando a palavra é ouvida por aqueles que estão em condição de morte, em condição de derrota, em condição de sofrimento tal, que a pessoa já está pensando em largar da vida e desistir do sonho por causa dos grandes desafios, ao ouvir a palavra, ele já sente que algo está mudando no seu interior. Porque Deus cura de dentro para fora. Como citei aqui agora, se Deus não curar a tua alma, o teu físico ficará doente, a olheira não vai embora, você vai continuar com marcas do tempo no teu rosto, todos vão perceber de longe que você não está bem. Mas quando Deus te cura de dentro para fora, aí todos vão ver um brilho diferente, inegável, de que você está numa fase maravilhosa da sua vida. E é isso que Deus quer fazer aqui, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso aqui, queridos. Ninguém mais se atreve a assumir tal condição, tal situação. Como eu disse, quem quer assumir a dor de alguém, quem quer pegar uma pessoa problemática para assumir para si, para levar para sua casa, para ser responsável por aquela pessoa? Ninguém. Por isso que quem sofre continua sofrendo. Por isso que quem está doente continua gemendo. Por isso que quem está depressivo continua se escondendo, continua fugindo da luz, buscando os lugares escuros, buscando lugar onde ele possa estar totalmente sozinho, desfrutando da sua tristeza e angústia que pelo inimigo lhe foi dado. Não existe uma doença sem causa. Não existe um sofrimento sem causa. Talvez você diz assim, eu não sei por que eu estou doente. Eu não sei por que eu estou triste. Eu não sei por que eu estou passando por isso. Você desconhece a causa. Você não pode ver o mundo espiritual. Você não pode ver como o inimigo tramou e trabalhou contra a sua vida até que ele tivesse a chance de acertar você com um dardo inflamado pelo veneno dele. E aí você só sabe que está sofrendo, mas não sabe de onde veio o sofrimento. Você quer a cura, mas não sabe onde está o remédio. Você entendeu que nas farmácias, nos lugares, nas farmacologias, ninguém pode criar um antídoto para a sua dor. Por isso, quando o salmista diz assim, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição, ou seja, onde todo mundo está mal, o que as pessoas pedem? É triste dizer, querido, mas quando alguém está na angústia, o que ele pede? Ele pede para ir numa festa? Não. Ele pede para ir com um amigo num restaurante maravilhoso? Também não. Ele pode sentar em ouro, mas ele só sabe pedir a morte. Deus sabia que além de curá-los, e além de transformá-los, ele tinha que livrá-los. Quando a palavra fala livrar, é porque um mal eminente, uma destruição, ela está a caminho sem chance de socorro, a não ser por alguém como Deus. E o Senhor veio aqui hoje para livrar você de destruições que você não enxerga, que você não pode ver, que os teus olhos estão fechados para esse inimigo, mas os olhos de Deus estão abertos. Deus viu esse povo ilhado em sofrimento, esse grupo de pessoas precisava de socorro, ninguém mais sabia que eles estavam lá, mas Deus sabia. Deus te ouviu, Deus ouviu o gemido da tua alma,
Sabe quando você não conseguiu mais liberar som da tua boca? O Senhor ouviu o teu coração dizendo: Deus, eu não aguento mais. Se não houver um socorro, se Deus não vier em minha direção, se eu não curar, se eu não me libertar, eu vou cair, Senhor, nessa condição e vou morrer. Então aqui Deus usa 3 armas. Diga 3 armas. Deus sabia que precisava curar. Curar, irmão. Curar. Sabia que precisava livrar. Ele sabia disso, porque uma destruição iminente estava vindo na direção deles. Quando o inimigo, ele consegue o que quer na vida de um ser humano, quando ele consegue abater as tuas forças, quando ele consegue sugar tuas forças físicas e também a tua fé espiritual, ele sabe que você está pronto para o golpe final. Eu imagino que aquele grupo lutou, assim como você também lutou. Você insistiu, você não ficou parado, você não ficou a esmo da sua situação, você tentou alguma coisa, mas sem conseguir o objetivo que queria. E aí então você precisa, como que Deus entra na guerra de alguém, como que Deus consegue entrar em lugares desconhecidos pelos radares humanos, como que Deus consegue saber de existência de pessoas que para o mundo já está morto. Sabe como? Alguém orou. Diga para o seu irmão, você orou? Por isso você está aqui essa noite. Você entendeu? Você orou. De alguma forma, com as últimas forças, você disse: Deus, só me resta apelar para o Senhor. Mas aonde está o Senhor? Aonde você precisa. Aonde está o Senhor? Aonde você mais precisa, querido. E quando você pensa, Deus me manda te dizer aqui esta noite, quando você pensa que Deus não ouviu a sua oração, você está enganado. O mensageiro de Deus logo baterá na tua porta. E aí aquele grupo, quando recebeu o mensageiro do Senhor, eu imagino a expressão do rosto deles dizendo: como que você sabia que nós estávamos aqui? Se nosso lugar é ignorado, não tem mapa, não tem endereço, não tem Waze que possa te trazer aqui, mas o Espírito Santo pode, o poder de Deus pode, a graça de Deus pode. Ele te acha, te encontra, ele faz a obra na tua vida, restaura e te apresenta para o inimigo. Sabe por quê? Porque Deus fala assim: só acontece o que eu determino. Você está entendendo, irmãos? O mensageiro foi no lugar certo. O mensageiro achou o caminho. Ele chegou exatamente e encontrou todos moribundos. A primeira ação do mensageiro foi: ele já ouviu de Deus, ele foi orientado. O Espírito Santo, ele já foi orientado a teu respeito. Ele pegou de Deus o que você precisa. Ele pegou do Senhor o que você necessita. Ele já veio orientado. Ele não veio para te perguntar o que você tem ou o que você precisa. Ele está com a tua ficha na mão. Ele já conhece você. Ele sabe quem é você. Ele sabe da tua dor. Ele sabe até onde você pode ir. E através desta oração cansada da sua vida, você deslocou do céu alguém como o Espírito Santo. Diga de novo: se minha alma não for curada, meu corpo continuará doente. Olha para mim, queridos, o seu corpo é como uma roupa, que se você não passar e você sair na rua com ela, vão dizer: nossa, você dormiu com essa camisa? Todos vão notar. Você está entendendo o desleixo que você não passou a roupa? Quando você está doente, então por dentro você não consegue esconder, não há maquiagem que consiga esconder a dor do seu rosto. O teu olhar é triste, o teu semblante fica caído. Você não consegue, não tem como. Mas o Senhor, Ele está além da tua aparência física. Deus está olhando dentro da sua vida. Ele está colhendo não só os ressentimentos do passado da sua alma, mas também está colhendo os de agora, que foi a gota d'água para Deus. Fala para o seu irmão: seu pedido foi a gota d'água para Deus. E Ele vai agir
Quando Deus ficou sabendo que todo mundo lá ia morrer, ele falou, é a gota d'água para mim. Eu vou mostrar para esse inimigo, aleluia. E se alguém lá morreu, leva poder de ressuscitação. Porque todos têm que vir. Todos. Você vai chegar diante de Deus com semblante de alegria. Porque na presença de Deus, até a tristeza salta de felicidade. Não vai ser diferente. Você vai chegar diante de Deus com alegria, com o rosto, com aquele formoseio lindo do coração alegre. Você vai estar liberto, sua alma vai estar curada. Você vai estar com aquele semblante feliz, alegre. Vai chegar e falar assim, irmão, estou comendo mesmo só para não morrer. É nada, você está comendo porque você gosta de uma comida. O Senhor vai te curar. O Senhor vai te libertar. Porque Deus quer te resgatar. Você não ficou largado por Deus. Era o sentimento daquele grupo. Nós estamos largados por Deus, abandonados à própria sorte. Nosso fim é esperar a morte. Eu não sei o que você entrou aqui esperando. Eu estou esperando que tudo na minha vida desabe de uma vez por todas. Eu estou esperando porque do jeito que a coisa vai, a situação vai piorar amanhã. E o Senhor te diz esta noite, o esteio da tua vida é a mão de Deus. O esteio da tua casa é a mão do Senhor. É Deus que te guarda, é Deus que te protege. É Deus que tem a última palavra na tua vida. Olha para o seu irmão e diga assim, o mensageiro vai bater na tua porta. Diga, Deus está falando de coisa que você não está esperando. Você está entendendo? Ninguém ali esperava ser salvo. Deus está falando de coisas que quem está numa pior não tem fé e nem coragem de pensar. Se alguém dissesse ali, quem topa morrer aqui? É todo mundo. Na situação que nós estamos não tem esperança mesmo. Mas Deus vai mudar o seu pensamento aqui hoje. E quando Deus muda o pensamento de alguém, Ele muda o semblante dessa pessoa. Porque Ele vai curar a tua alma pela pregação dessa palavra. Essa palavra veio para curar você. Essa palavra veio para libertar você. Você não vai ser mais um hipocondríaco espiritual. Não vai. Você vai ser livre. Você vai se mostrar para o mundo curado. Você vai confundir o inimigo. O inimigo que achou e está esperando que você libere as piores palavras sobre a sua vida, ele vai encontrar você cantando, agradecendo a Deus. Como eu disse, é uma guerra de palavras. E a palavra de Deus, ela vence. A palavra de Deus é a mais poderosa. Ninguém consegue derrubar a palavra de Deus. Ele faz brotar jardim no ermo. Ele faz rios no deserto. Irmãos, Deus é poderoso. Ninguém pode combater o teu Senhor. Só dá uma olhadinha assim de canto e fala assim, força aí. Diga de novo. Aleluia. E os livrou da sua destruição. Essa palavra que Deus me manda pregar para você essa noite, eu não sei, de repente você acreditou que o que você tem vai ser destruído, vai ser massacrado pelo inimigo. Você não vai ter mais, já deu tchau, já entendeu e aceitou viver sem aquilo. Deus manda você repensar essa noite. Deus manda você tomar uma postura diferente, uma postura de esperança. A esperança, irmão, ela produz para você uma promessa inquebrável de Deus. É como Moisés, quando saiu do Egito, tendo o legado de ser príncipe, de ser filho da filha de Faraó e ser chamado de neto do maior monarca daquele tempo. Ele saiu dali como vendo o invisível, deixando para trás o que o mundo lhe oferecia e pegando de Deus o que ainda era sombra para ele. A fé, ela constrói coisa. Eu costumo dizer que quem é de Deus não tem imaginação fértil. Tem fé construtiva. Você tem fé?
Então se vê construindo o que você quer, colocando cada tijolo, cada madeira, cada janela, cada porta, se vê fazendo cada jardim. Você pode sim, porque tua memória, ela não é uma sala de ação fictícia. Porque dentro de você está o Espírito Santo. O Espírito Santo não é espírito de engano. A ação fictícia, ela pertence a espírito de engano. Morreu de mentirinha. Sarou de mentirinha. Voa de mentirinha. É rico de mentirinha. Meu Deus não trabalha com ficção. Ele trabalha com realidade. A realidade de Deus construiu o que você é hoje. A realidade de Deus trouxe à existência o que você vê hoje. Agora Ele quer aplicar na sua vida o mesmo sistema. Só que você tem que estar curado. Porque se você estiver doente na alma por dentro, você não vai acreditar. Você não vai ser capaz de viver o que Deus está mandando você viver. Olha para mim aqui. Deus chamou Abraão. Abraão não sabia quem era Deus. Ele não sabia quem era o Senhor. Ele podia muito menos ignorar a palavra de Deus. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. O primeiro momento de Abraão custou muito para ele, mas o segundo custou mais. Agora pega Isaac e o sacrifica a mim. Você está entendendo, irmão? A palavra de Deus tem que ter peso para a sua vida. O que Deus estava fazendo em Abraão? Construindo uma fé que não é fictícia. Ah, Abraão, mas esse Deus aí não. Eu sei quem é esse Deus. Ele me tirou da casa do meu pai, mas foi meu pai. Me guardou no deserto na minha jornada à procura de uma cidade com fundamento. No segundo tempo da minha vida, ele pediu que eu sacrificasse meu filho. Eu o levei pela fé. Quando ele disse, não faça mal ao menino. Agora sei que você acredita em mim. Abraão estava pronto, estava maduro. Deixa eu ver sua cor aí. Esse amarelo é do sol. É um amadurecimento assim que não é verdadeiro. Tem que ser amadurecimento de dentro para fora. Você tem que crer em Deus. Você quer sair dessa, você tem que crer em Deus. Aquele grupo perdeu a esperança de que alguém os salvasse. Então eu acredito que eles fizeram a última oração. Porque eram de Deus. Então vamos orar e morrer. Mas quando eles oraram, o céu pegou fogo. Bendito seja o nome do Senhor. A carruagem de Deus desce com os batedores na frente. Deus levanta o seu mensageiro e diz, levanta, porque nós temos um grupo para resgatar. Você não veio aqui hoje de alegre, nem para ocupar espaço, não. Aqui ninguém vem para isso. Você entendeu, irmão? Aqui não tem showman, nem obra assistência, aqui não tem nada disso. Aqui é a mensagem do Senhor para construir em você o que está quebrado. Para construir em você o que está arruinado. Pastor, eu estou diante de um desafio, fé. Deus vai tirar você desse ilhamento que você está. Você está ilhado. Você está ilhada. Deus vai te tirar. Nessa ilha aí, tudo que você ouve são palavras assim. Você está doente. Você está com problema. E vai entrando em você. E você vai acreditando, vai assumindo aquilo. Você vai assumindo. As pessoas falam assim, você está magro, hein? Aí fala assim, mas não fica alegre não, que você está magro, assim, um magro feio. Você está com o olho no fundo, a orelha fina que nem um papel. Né? Essa magreza é um sinal. Né, irmão? De que você já está vendo Jerusalém. Mas quem está ilhado no problema tem que ter uma outra postura. Né, Juliano? Juliano me faz rir. Tem que ter uma outra postura. É uma guerra de palavras. Você está nessa guerra de palavras. Agora, qual palavra que você vai absorver? Qual palavra que você vai aceitar? Qual palavra que você vai viver? Eu estou vivendo e não é brincadeira, que eu estou morrendo.
Eu estou vivendo e não é brincadeira, porque eu tenho os pés no chão. Você não é passarinho. É lógico, todo mundo tem um pé no chão. Até aquele que sonha acordado. Você entendeu, irmão? Vai fazer igual Jó. Meu Redentor vive. O seu Redentor vive. Você crê em Deus? Você confia no Senhor? Você acredita na palavra de Deus? Essa é a hora. Você vai sair dessa ilha, porque o mensageiro vai bater na sua porta. Sabe qual é o mensageiro hoje? Não é um que anda a pé, com cajado na mão, com os pés empoeirados, com a barba no umbigo, com a roupa empoeirada, cansado da jornada, não. É o Espírito Santo de Deus que vem falar para você assim: você pode. Se levante, fica de pé, porque você pode. Você é grande, você é filho de Deus, é filha de Deus. Não acredite no que o inimigo te disse, não acredite, não acredite, não acredite. Sabe o que eu faço na minha casa, queridos? Eu não assisto notícia. Eu não. Só quem assiste notícia lá é minha sogra, que já foi chefe de Estado um dia, mas eu não. Eu não assisto notícia. Você sabe por quê? A minha notícia está aqui. Eu não tenho curiosidade de saber como o mundo está se virando. É problema dele. Aqui minha notícia, ela vem do céu. Essa eu pego e ponho para dentro. Eu quero dentro da minha vida. Eu quero a palavra de Deus como escudo da minha bênção, da minha promessa. Se eu deixar o inimigo passar esse escudo, ele bagunça a minha vida. Não é fácil. Moisés morreu. Josué fica assustado. O Senhor fala a Moisés: Josué, meu servo Moisés é morto. Realidade. E você deve atentar para as palavras desse livro, não a parte da tua boca. E aí, onde você pisar, eu te dou a posse. Espiritualmente, o que é que Deus está falando? Se você pisar aqui nesse quadrinho, o inimigo não entra. Se você entrar nessa casa, o inimigo não entra. A posse é tua. Você precisa aprender a ser cristão. A ser crente, irmão. Né? Você precisa aprender a ser aquele crente de purpurina que é feliz. Aí quando vem um porrete, ele é o primeiro. Ué, irmão, você está fazendo o quê aqui? Ah, não larguei. Estou aqui agora, estou balançando em outras terras. Pois é. É porque você não tem, você está doente, a alma doente. Você não tem a palavra, você enganou. Você é crente fictício. E tem milhões deles hoje. Milhões deles. Tem milhões, irmãos. Hoje, irmão, se um pregador vender guarda-chuva para pular de prédio, ele pode arrumar fábrica para fabricar, porque ele vai vender muito para crente. Sabe por quê? Fictício. Crer no Senhor Deus, foi o que Paulo disse. Será salvo tu e tua casa. Só isso. Só. Fecha os seus olhos. Liga o seu pensamento no céu. Meu Deus. Meu Deus. Graças a Deus que aqui não tem crente fictício. Graças a Deus que aqui tem pessoas que acreditam que Deus te ouve. E que o mensageiro de Deus, o Espírito Santo, já está com a ordem divina na mão, com o teu nome, o carimbo do céu, para bater na tua porta. E para falar: olha, não tenha medo, fique tranquilo, porque está chegando a salvação. Está chegando a cavalaria de Deus, que vai tirar você desse impasse, dessa condição, dessa situação. Meu Senhor, eu oro aqui, meu Pai. Eu oro, meu Deus, munido da autoridade de Deus. Eu oro aqui, ó Pai, como orou Josué, Moisés, como orou Elias, Isaías. Meu Senhor, eu oro aqui como orou os profetas do passado, os sacerdotes do passado, os discípulos, apóstolos. Eu oro aqui como Paulo orou, meu Deus, para que a enfermidade saia, para que a alma seja curada, para que nossa alma seja resgatada dos traumas, das más ideias. Meu Deus, para que o nosso emocional ele seja corrigido pelo Senhor. E para que os traumas sumam, as marcas sumam das nossas vidas.
Em nome de Jesus. Amém.